Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Hoje, nesta aula, nós nos dedicaremos a um estudo de um tema de extrema relevância, que é acerca das chamadas medidas provisórias. As medidas provisórias são espécies legislativas previstas no artigo 59 da Constituição da República, mas em torno das quais gira uma série de críticas e uma série de questionamentos, justamente pelo fato de que as medidas provisórias, o seu processo de criação e edição, não necessariamente observar o chamado devido processo legislativo, tal como aquele previsto para as leis complementares e para as leis ordinárias. Durante a nossa aula, nós veremos que as medidas provisórias elas terão algumas especificidades que farão com que o seu processo legislativo se dê de uma forma um pouco particularizada, com a inversão da prática de alguns atos legislativos, inclusive com a supressão da prática de alguns outros que são comumente feitos em relação às demais espécies legislativas. As medidas provisórias elas foram inseridas no ordenamento jurídico brasileiro pela Constituição da República de 1988. Elas vieram justamente substituir os antigos e famigerados decretos-leis que vigiam nas ordens jurídicas anteriores. As medidas provisórias, elas são uma inspiração do constitucionalismo italiano, em especial da Constituição Italiana de 1942, que em seu texto previa as chamadas medidas de urgência, que davam justamente a possibilidade, no âmbito do Estado italiano, da edição de medidas legislativas em caráter de urgência. No caso do Brasil, o nosso Constituinte originário disciplinou as medidas provisórias no artigo 62 da Constituição da República e estabeleceu ali seus requisitos, competência de edição, prazo de validade, procedimento de apreciação, efeitos das medidas provisórias e uma série de outras situações que são de extrema relevância para que nós possamos compreender adequadamente esta espécie legislativa. As medidas provisórias, elas têm como sua principal característica serem uma espécie legislativa que são criadas pelo Poder Executivo, especificamente pelo chefe do Executivo. De acordo com o artigo 62 da Constituição da República, as medidas provisórias elas podem ser editadas pelo Presidente da República, desde que presentes os dois requisitos, da relevância e o requisito da urgência. Quando nós vamos fazer uma análise das medidas provisórias, nós vamos perceber que as principais críticas que recaem sobre elas é justamente no sentido de que é difícil você caracterizar o que é uma situação relevante e o que é uma situação urgente a justificar a criação das chamadas medidas provisórias. Em especial pelo fato de que, possuindo as medidas provisórias eficácia imediata, força normativa imediata, elas já produzem efeito de lei a partir do momento em que elas são publicadas, você teria a possibilidade da inserção no ordenamento jurídico de uma espécie legislativa com força de lei, sem que ela tenha sido previamente analisada, discutida e deliberada pelo Congresso Nacional, pelos representantes do poder legislativo. E por esse motivo, ela é objeto de inúmeras críticas. Porque, na verdade, se nós fizermos uma análise das medidas provisórias, nós vamos perceber que eu tenho uma espécie normativa que já produz efeitos desde a sua origem, antes mesmo de ter passado por todo o devido processo legislativo, justamente porque o Constituinte originário partiu do pressuposto de que, estando diante de uma situação relevante e urgente, seria necessário que ela produzisse efeitos imediatos. Em que pese essas críticas, nós vamos perceber que alguns autores vão sustentar que as medidas provisórias elas são um importante instrumento de garantia da governabilidade e, de certo modo, de atribuição de um certo equilíbrio nas relações existentes entre o poder executivo e o poder legislativo. Por que motivo?
porque as medidas provisórias, em sendo da competência do presidente da República, do governador do estado ou do prefeito em alguns municípios, isso possibilitaria que os chefes do executivo criassem espécies legislativas que, em um primeiro momento, não dependessem de um consentimento do poder legislativo. Então, inclusive, esses autores vão dizer que as medidas provisórias em cenários de crise de governabilidade, elas serão importantes para permitir que o Poder Executivo pudesse adotar medidas legislativas consideradas urgentes e relevantes, mesmo diante da não obtenção de uma maioria no âmbito do Poder Legislativo. Mas isso nós deixaremos para falar ao final da nossa conversa. Falaremos agora, então, sobre este processo de edição das medidas provisórias e todas as suas peculiaridades e todas as suas nuances. Como eu havia dito a vocês, as medidas provisórias elas são de competência exclusiva do presidente da República. Ocorre, todavia, que o presidente da República somente poderá editar medidas provisórias desde que presentes os requisitos da relevância e da urgência. Aí vem a primeira pergunta. Professor, afinal de contas, o que nós podemos considerar como relevante e urgente a justificar a edição de medidas provisórias e a permitir a inserção no ordenamento jurídico de uma espécie legislativa que não foi previamente aprovada pelo Poder Legislativo? Quando a gente realiza uma leitura dos principais constitucionalistas, da própria jurisprudência que foi sendo criada no âmbito do Supremo Tribunal Federal nos últimos 30 anos, nós vamos perceber que relevante é aquele tema essencial, é aquela matéria indispensável, é aquele assunto que, dada a sua importância, ele necessita ser disciplinado naquele determinado momento. E urgente é aquela matéria ou aquele assunto que, em razão da necessidade de uma resposta imediata, de uma resposta tempestiva, não seria possível aguardar o chamado devido processo legislativo. E, portanto, não sendo possível aguardar o devido processo legislativo, ela se tornaria tão urgente a justificar a edição de medidas provisórias. Só que percebam que os conceitos de relevante e de urgente são conceitos abstratos, são conceitos que têm uma abertura semântica considerável e que permitem, portanto, inserir dentro da lógica do que seja relevante ou do que seja urgente muitas situações, diversas situações que não necessariamente poderiam justificar a edição de medidas provisórias. E isso nós podemos facilmente perceber nos últimos anos de presidencialismo no Brasil. Várias foram as medidas provisórias editadas que não atendiam aos critérios nem da relevância e nem da urgência. Várias foram as medidas provisórias que foram adotadas simplesmente porque o Executivo, em um dado contexto histórico e social, havia perdido relações com o Congresso. Havia um déficit de governabilidade e se viram praticamente obrigados a se utilizar das medidas provisórias para poder conseguir exercer o seu governo, para poder elaborar políticas públicas ou realizar a prática de ações governamentais que dependiam da previsão normativa, da previsão legal prevista nas medidas provisórias. Aí nós podemos perceber o seguinte, olha, então, professor, dada essa abertura semântica, essa abrangência do conceito do que seja relevante e do que seja urgente, possível que exista controle jurisdicional sobre os critérios da relevância e da urgência? Poderia o Supremo Tribunal Federal considerar uma medida provisória inconstitucional, entendendo que ela não é relevante ou que ela não é urgente? Quando a gente realiza um estudo histórico das manifestações do Supremo Tribunal Federal, nós vamos perceber que, num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal, em nome do princípio da separação dos poderes, tinha uma grande dificuldade de adentrar no mérito e estabelecer aquilo que era relevante ou urgente. Em algumas situações, o Supremo chegou a declarar medidas provisórias inconstitucionais quando a irrelevância
ou a falta de urgência eram patentes, eram tão absurdas que seriam de fácil contestação. Hoje, em razão da evolução do entendimento do Supremo Tribunal Federal, da sua própria jurisprudência, nós vamos perceber que tem sido mais comuns as situações em que o Supremo Tribunal Federal, se valendo de princípios constitucionais implícitos, em especial o princípio da proporcionalidade, tem declarado medidas provisórias inconstitucionais, justamente realizando, sobre os critérios da relevância e da urgência, um controle jurisdicional. Para alguns autores, isso é passível de crítica, tendo em vista que permitiria ao judiciário uma ingerência demasiada sobre uma competência que foi reconhecida exclusivamente ao presidente da República, mas há outros autores que, num viés mais integrador, numa perspectiva de uma análise sistemática da Constituição, entende que esse controle jurisdicional, esse controle de constitucionalidade, ele deve ocorrer, mas sempre de forma parcimoniosa e apenas em situações excepcionais, em que for notório, em que for absurda a inobservância dos critérios da relevância e da urgência. Feitas essas considerações iniciais, então nós percebemos, então, que a competência para a edição de medidas provisórias é uma competência exclusiva, atribuída ao presidente da República. Mas, professor, os governadores e prefeitos podem editar medidas provisórias? De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e a doutrina majoritária, os governadores dos estados, em nome do princípio da simetria, né, ou do paralelismo de forma, eles têm competência para editarem medidas provisórias, desde que observados as mesmas regras previstas na Constituição da República, em especial aquelas previstas no artigo 62 da Constituição da República. E os prefeitos, professor? Quando nós falamos sobre a competência dos prefeitos para editarem medidas provisórias, haverá uma maior divergência doutrinária, porque alguns autores entendem que, pelo fato de um município não deter constituição, não seria possível reconhecer a possibilidade de que o executivo municipal edite medidas provisórias. E para outros autores, que vêm adotando uma posição hoje predominante, seria possível a edição de medidas provisórias pelos prefeitos municipais, desde que a Lei Orgânica Municipal expressamente prevesse essa possibilidade e reconhecesse essa competência ao chefe do Executivo Municipal. O que acontece em algumas poucas cidades do Brasil, em alguns poucos municípios do Brasil, nós teremos leis orgânicas municipais atribuindo a possibilidade de que prefeitos municipais editem medidas provisórias. E aí, visto então os pressupostos constitucionais para a edição de medidas provisórias, que são os requisitos, né, da relevância e da urgência, nós falaremos agora sobre a questão relativa ao prazo de vigência das medidas provisórias. As medidas provisórias, de acordo com o artigo 62 da Constituição da República, elas serão publicadas, né, para produzir efeitos por 60 dias, podendo ter os seus efeitos prorrogados por mais 60 dias, totalizando, portanto, 120 dias. Destaque-se, todavia, que a prorrogação deste prazo de vigência ela não é automática, ela vai depender de uma manifestação do Poder Executivo para que haja a sua prorrogação. Agora, professor, a partir do momento em que a medida provisória ela é publicada, ela é editada e publicada pelo presidente da República, como que acontece o procedimento da sua apreciação? E aqui vem uma questão muito importante. Por quê? Assim que o presidente edita a medida provisória, é necessário que ele comunique, obviamente, como ele faz através de publicação no Diário Oficial da União, que ele comunique ao presidente do Congresso Nacional que aquela medida provisória foi editada. Assim que ela é editada, e publicada, começa a fluir o prazo de 60 dias para que ela seja apreciada em ambas as casas legislativas. Primeiro na Câmara de Deputados e posteriormente no Senado Federal. Ocorre, todavia, que quando o presidente da República edita e publica a medida provisória, e ela é informada ao presidente do Congresso Nacional, o presidente do Congresso Nacional, em um primeiro momento,
ele irá constituir uma comissão mista, formada por deputados e senadores, que terão como objetivo exclusivo verificar se aquela medida provisória ela atende aos requisitos da relevância e da urgência. Porque se esta comissão identificar que aquela medida provisória editada pelo presidente da República não atende aos requisitos da relevância e da urgência, esta comissão emitirá parecer contrário, emitirá parecer pela inconstitucionalidade da medida provisória, e isso poderá acarretar a sua rejeição e, consequentemente, a perda da sua eficácia. Então, o primeiro passo dentro do processo legislativo é a apreciação dessa medida provisória por uma comissão mista, que terá como objetivo verificar se a medida provisória atende aos requisitos da relevância e da urgência, tal como exigido pelo artigo 72 da Constituição da República. Depois de apreciada por essa comissão mista, essa comissão que vai verificar a admissibilidade da medida provisória, ela iniciará sua tramitação pela Câmara dos Deputados e, posteriormente, será apreciada pelo Senado Federal na condição de casa revisora. Então, no que diz respeito às medidas provisórias, a Câmara de Deputados atuará sempre como casa iniciadora e o Senado Federal atuará sempre como casa revisora, tendo em vista que a medida provisória é de iniciativa extraparlamentar, é de iniciativa do chefe do Executivo e, consequentemente, de acordo com a Constituição, medidas legislativas, propostas legislativas de iniciativa extraparlamentar sempre terão como casa iniciadora a Câmara dos Deputados. Percebam bem, depois então que ela passou por essa comissão mista e iniciou a sua tramitação pelas casas legislativas, acontece algo que é importante nós tratarmos, que é o chamado regime de urgência constitucional. Isso significa que, a partir do momento que a medida provisória ela é editada e publicada, ela tem que ser apreciada por cada casa legislativa no prazo máximo de 45 dias. Então, quando ela começa a tramitar, quando ela chega na Câmara de Deputados, se a Câmara de Deputados não apreciá-la em 45 dias, será aplicado automaticamente o chamado regime de urgência constitucional. E o que significa isso? De acordo com o regime de urgência constitucional, enquanto a medida provisória não for apreciada, ficarão sobrestadas as demais deliberações legislativas. É isso que estabelece o artigo 62 da Constituição, e este era um entendimento que era adotado pelo Supremo Tribunal Federal até 2 anos atrás. Ocorre, todavia, que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, mudou o entendimento para dizer o seguinte: olha, caso a medida provisória não seja apreciada no prazo de 45 dias pela Casa Legislativa, dará-se início ao chamado regime de urgência constitucional e ficarão sobrestadas todas as demais deliberações legislativas apenas relativas a outras medidas provisórias. Este entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal acabou esvaziando o objetivo do preceito constitucional que sobrestava todas as demais deliberações legislativas. Porque, de certo modo, agora, a não apreciação da medida provisória no prazo de 45 dias apenas vai sobrestar a apreciação de outras medidas provisórias. Não vai inviabilizar a discussão sobre projetos de emenda à Constituição, não vai inviabilizar propostas de lei ordinária, não vai inviabilizar a análise de propostas de lei complementar e nem de outras espécies legislativas. Esse entendimento, adotado pelo Supremo Tribunal Federal, ele é objeto de inúmeras críticas, porque, como disse, acabou esvaziando o conteúdo do preceito constitucional contido no artigo 62 da Constituição da República. Então, voltando à nossa lógica, ela inicia a tramitação pela Câmara dos Deputados e, posteriormente, passará pelo Senado Federal, porque, em nome do princípio do bicameralismo, toda espécie legislativa, inclusive as medidas provisórias, elas deverão necessariamente ser aprovadas e ter sua redação final
aprovada por ambas as casas legislativas. E é isso que deverá ser feito, portanto, no caso das medidas provisórias. Agora, professor, como que fica a questão dos efeitos da medida provisória no ordenamento jurídico? Tendo em vista que, de acordo com a Constituição, elas já têm força normativa, elas já têm força de lei imediata. Aqui é uma questão muito interessante e que, inclusive, é a que torna as medidas provisórias extremamente polêmicas no ordenamento jurídico. O fato dessa força de lei já ser imediata e a possibilidade de que a medida provisória tenha sua redação alterada durante o processo legislativo ou, eventualmente, que ela não seja convertida em lei, seja pelo decurso do prazo de 60 dias ou 120 dias, ou seja, pelo fato dela ter sido rejeitada expressamente pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas casas legislativas. Porque pensem para vocês verem. Imagine que uma medida provisória é editada com força de lei e ela estabelece determinados direitos e obrigações. Ela disciplina situações jurídicas. Se durante o processo legislativo ela simplesmente é rejeitada, pergunta-se o que vai acontecer com todas aquelas pessoas que praticaram atos jurídicos durante a vigência da medida provisória, da sua redação original, e que, eventualmente, agora não terão uma legislação para tratar do assunto. Aquelas pessoas que praticaram atos levando em consideração aquele texto da medida provisória editada. Essa questão, nós veremos, será o cerne das discussões e o cerne dos problemas envolvendo as medidas provisórias, porque elas poderão causar na ordem jurídica um certo grau de insegurança jurídica se o Congresso Nacional não exercer devidamente as suas competências constitucionais. Porque vejam bem comigo, as medidas provisórias, quando elas são levadas à deliberação no Legislativo, podem acontecer 4 situações distintas. A primeira situação é ela ser aprovada exatamente com a redação original. O texto aprovado é idêntico àquele texto editado pelo chefe do Executivo. Nesse caso, nós não teremos nenhum problema, nós estaremos diante dos melhores dos mundos. Por quê? Porque o mesmo texto que vigeu foi convertido em lei e permanecerá disciplinando as relações jurídicas dali em diante. Neste caso, a situação se apresenta muito tranquila. Agora, suponhamos, por exemplo, que aquele texto de lei, aquele texto da medida provisória elaborado pelo presidente da República, não seja convertido em lei. Seja por uma rejeição tácita, porque decorreu o prazo de 60 dias e ele não foi convertido em lei, ou porque decorreu o prazo de 120 dias, porque houve prorrogação, e ele não foi convertido em lei, ou seja, porque o Congresso Nacional simplesmente não aprovou por maioria de seus membros o texto da medida provisória em ambas as casas legislativas. O que vai acontecer nesse caso concreto? De acordo com a Constituição da República, com o artigo 62, se a medida provisória não for convertida em lei, porque ela foi rejeitada, tácita ou expressamente, competirá ao Congresso Nacional, no prazo de 60 dias, editar um decreto legislativo, que nós já estudamos, para regulamentar as situações jurídicas constituídas sob a vigência da medida provisória rejeitada. Então, veja bem, suponhamos que nós tenhamos uma medida provisória que cria aí um parcelamento de créditos tributários. Estabelece que contribuintes que devem à Receita Federal do Brasil poderão parcelar seus créditos tributários em 60 meses com juros da Selic. E aí, aquela medida provisória é editada, é publicada, vários contribuintes correm até a Receita Federal do Brasil e aderem ao parcelamento. Semanas depois, dias depois, aquela medida provisória é rejeitada, tácita ou expressamente. Pergunta-se, aqueles contribuintes simplesmente perderão o parcelamento do seu crédito tributário? Terão os parcelamentos simplesmente cancelados porque a medida provisória não foi convertida em lei? O que o artigo 62 estabelece
é que, nesse caso, competirá ao Congresso Nacional expedir o decreto legislativo para dizer como aquelas situações jurídicas que foram constituídas durante a vigência da medida provisória permanecerão regidas. Se elas permanecerão regidas pelo texto originário da medida provisória, se todos aqueles parcelamentos vão ser simplesmente cancelados, se será criado um novo parcelamento para que aqueles contribuintes que aderiram àquele primeiro migrem para este novo. Isso vai competir ao Congresso Nacional. Só que nós temos um problema. Nós não temos a garantia de que o Congresso Nacional irá expedir esse decreto legislativo. Tanto é que nós sabemos da possibilidade de que o Congresso Nacional permaneça inerte, que o Congresso Nacional permaneça omisso, que o próprio artigo 62 da Constituição prevê o seguinte: olha, não editado decreto legislativo no prazo de 60 dias, os atos praticados durante a vigência da medida provisória, que foi rejeitada ou teve seu texto alterado, permanecerão regidos por ela. E aí nós temos uma grande questão. Uma medida que era para ser provisória, editada pelo presidente da República, que não foi convertida em lei, ou foi convertida com uma outra redação, vai permanecer produzindo efeitos porque o Poder Legislativo foi omisso e não expediu o decreto legislativo. Veja como que a questão é uma questão muito séria, porque ela dá a possibilidade, por exemplo, de que situações de pessoas que estão em situações jurídicas semelhantes sejam disciplinadas por normas jurídicas diferentes. Umas pelo texto da medida provisória não convertida em lei, pelo texto da medida provisória que foi rejeitado expressa ou tacitamente ou teve sua redação modificada durante o processo legislativo, e outra regida por uma lei superveniente ou uma lei anterior, possivelmente e eventualmente menos benéfica. Isso é causa de insegurança jurídica. E nós temos uma quarta possibilidade, que é o caso da medida provisória ser editada e publicada pelo Presidente da República e, durante o devido processo legislativo, haver a apresentação de emendas, e elas sofrerem emendas, e o texto final aprovado for diferente do texto originariamente apresentado pelo Presidente da República. Então, peguemos aquele caso hipotético que eu trouxe para vocês e imaginemos o seguinte: o Presidente da República cria, através de medida provisória, um programa de parcelamento de créditos tributários federais, estabelece o prazo de 60 meses para o seu pagamento, 60 parcelas, já corrigidas as parcelas através da taxa Selic. Vem o Congresso Nacional, com sua benevolência, no âmbito da Câmara de Deputados ou no âmbito do Senado Federal, apresenta uma emenda à medida provisória, ampliando este prazo de 60 para 90 dias. E tirando a taxa Selic e modificando ela para o IPCA. IPCA por exemplo, outra taxa de referência para a correção de créditos. E aí esta redação, fruto de uma emenda, é a redação que é aprovada. E é convertida em lei, publicada e promulgada. Vem a pergunta: como que fica essa situação? Imagine que um contribuinte A, durante a vigência do texto da medida provisória, o texto original, vá lá e adere ao parcelamento do crédito tributário, opta por 60 meses e se fica sujeito à taxa Selic como índice de correção. Depois, ele descobre que aquela medida provisória que lhe possibilitou requerer o parcelamento foi convertida em lei. E que, ao ser convertida em lei, em razão de emendas parlamentares, durante o devido processo legislativo, ela teve sua redação modificada para permitir que o parcelamento fosse em até 90 meses. E não mais pela Selic, agora de acordo com o texto da lei convertida, agora pelo IPCA. Vem aqui a seguinte questão: o que vai acontecer com esse contribuinte? Porque a pessoa, o contribuinte que não aderiu ao parcelamento durante a vigência do texto originário, poderá agora ir à Receita Federal do Brasil e aderir ao parcelamento, optando por 90 dias e optando, obviamente, pela taxa de correção como sendo o IPCA. Esse indivíduo que aderiu ao parcelamento com base na redação
originária da medida provisória, ele poderia requerer a migração para o novo parcelamento, fruto das emendas parlamentares? Ou eu possibilitaria que contribuintes em igualdade de situações estivessem regidos por instrumentos normativos diversos? Essa é a grande questão. E aí o que a Constituição estabelece? Que, nesse caso, competirá ao Congresso Nacional editar decreto legislativo para disciplinar as relações jurídicas constituídas durante a vigência da medida provisória, que foi rejeitada ou que teve o seu texto modificado durante o processo legislativo. Então, vai competir ao Congresso Nacional editar um decreto legislativo para dizer o seguinte: olha, você que aderiu ao parcelamento vai ficar regido pelas normas da medida provisória originária. Ou não. Você que aderiu àquele parcelamento, que previa apenas 60 meses, Selic, você tem um prazo aí de 30 dias, 60 dias para dizer se quer migrar para um novo parcelamento, ou eventualmente para obrigá-lo a migrar, como forma de existir apenas um único parcelamento no âmbito da Receita Federal do Brasil. Mas volto a dizer, isso é competência de quem? Isso é competência do Poder Legislativo. Agora, se o Poder Legislativo permanecer omisso, o que vai acontecer? Eu vou aplicar novamente aquela regra contida no artigo 62. Não editado o decreto legislativo no prazo fixado pela Constituição, as relações jurídicas constituídas durante a sua vigência permanecerão por ela regidas. E aí eu vou ter a perpetuação de uma situação de não isonomia. Pessoas que vão ser regidas pelo texto de uma medida provisória não convertida em lei e pessoas que vão ter a sua situação jurídica regida por um texto de lei fruto da conversão de uma medida provisória, mas que recebeu emendas parlamentares. Então veja que os imbróglios, que as questões controvertidas são enormes, porque a medida provisória, justamente pelo fato de ter força de lei imediata, ela já promove efeitos imediatamente na ordem jurídica. E há um grande risco que, durante o devido processo legislativo, aquela redação originária não seja convertida em lei, ou seja convertida com um texto diverso daquele original. Mas, para isso, pessoal, existe o artigo 62. Para isso, o Congresso Nacional tem que trabalhar justamente para corrigir eventuais tratamentos não isonômicos ou eliminar eventuais inseguranças jurídicas decorrentes da mudança da redação originária da medida provisória ou da sua não conversão em lei. Isso é competência do Congresso Nacional. E a competência também do Congresso Nacional, conforme nós vimos, não permitir que o presidente da República edite medidas provisórias não relevantes e não urgentes. Então, aquela crítica de que a medida provisória permite que o presidente da República inove na ordem jurídica com força de lei imediata, ela, de certa forma, ela perde a sua relevância se nós tivéssemos um Congresso Nacional atuante e que naquela comissão, aquela comissão mista, que tem como objetivo verificar a presença dos requisitos da relevância e da urgência, ela já de início, nos primeiros dias, já indicasse: olha, essa medida provisória, presidente da República, ela é inconstitucional, ela não é relevante nem é urgente. Ok? Então, compreendido o devido processo legislativo das medidas provisórias, é importante também nós lembrarmos que eu não posso editar medidas provisórias sobre qualquer matéria. O artigo 62, parágrafo 1º da Constituição da República, ele vai dizer que algumas matérias não podem ser objeto de medida provisória, porque o Constituinte entendeu que essas matérias são tão relevantes, são tão específicas, que não podem se sujeitar a este processo legislativo postergado. Porque eu não poderia correr o risco de que o presidente da República disciplinasse essas matérias para só depois elas estarem submetidas a uma apreciação por parte do Congresso Nacional. E o que diz o artigo 62, parágrafo 1º da Constituição da República? Olha, eu não vou admitir medida provisória para falar sobre nacionalidade, sobre cidadania, direitos políticos e direito eleitoral. Não vou admitir sobre direito penal, direito processual penal, nem processo civil. Não vou permitir que verse sobre a organização do Poder Judiciário, nem no Ministério Público, até porque seria ilógico, em nome da ideia da separação dos poderes e da independência funcional do Ministério Público. Não vou admitir sobre planos plurianuais, leis orçamentárias,
porque o objetivo delas é justamente controlar e limitar os gastos orçamentários do Poder Executivo. Então, ele não poderia ser o seu redator, dar origem a esta medida provisória. Matérias reservadas à lei complementar, que são extremamente elementares, são matérias sensíveis e que, portanto, não são compatíveis com essa inversão do devido processo legislativo. E, obviamente, matérias que já estão devidamente aprovadas em Congresso Nacional e que só aguardam a sanção presidencial, porque é mais fácil o presidente sancionar do que ter que editar uma nova medida provisória sobre aquele assunto. Percebam que são matérias muito sensíveis. Percebam que nacionalidade, cidadania, direito eleitoral, direito penal, são matérias que não podem estar sujeitas a medidas provisórias em razão da sua relevância e dos riscos que o Estado teria se isso ficasse sob a competência do presidente da República e principalmente através de uma espécie legislativa que já tem força de lei imediata e que só depois é objeto de uma apreciação por parte do Congresso Nacional. Então, nós temos aqui essas considerações importantes. E, para finalizar, é importante nós tratarmos de um assunto relevante. Por quê? Veja bem, professor, se as medidas provisórias têm efeito de lei imediato, se elas já têm força normativa imediata, qual é o efeito das medidas provisórias sobre o ordenamento jurídico? E aqui façamos a seguinte questão. A partir do momento que a medida provisória ela é publicada, editada, publicada, ela já vai ingressar no ordenamento jurídico produzindo seus efeitos. Só que como ela é uma medida provisória, ela não terá o condão de revogar normas jurídicas a ela contrárias. Ela apenas suspende a eficácia das normas jurídicas que lhe contrariarem. Por quê? Se ela não for convertida em lei, porque foi rejeitada, tácita ou expressamente, ou se aquele dispositivo teve sua redação modificada durante o devido processo legislativo, o que vai acontecer? Aquela norma jurídica que tinha sua eficácia suspensa, porque era contrário ao texto da medida provisória, ela simplesmente recuperará os seus efeitos. Ela voltará a produzir os seus efeitos. Agora, a partir do momento que a medida provisória é convertida em lei, todos aqueles dispositivos que forem a ela contrários serão revogados, pela lógica do que? Lex posterior, derogate lex anterior. Lei posterior, derroga lei anterior naquilo em que lhe for contrário. É um princípio geral do direito e do conflito de normas jurídicas no tempo. E essa lógica, portanto, deve ser aplicada às medidas provisórias. Então, percebam bem, quando nós falamos de medidas provisórias, é importante, então, compreender as suas características, compreender os seus limites, compreender o seu procedimento, para entender que, na verdade, a medida provisória ela dá um poder de legiferação, um poder legiferante, mesmo que temporário, ao presidente da República. E compreendê-la dentro da lógica do processo legislativo brasileiro. Porque no processo legislativo brasileiro, nós sabemos que a última palavra em definitivo é do Congresso Nacional. Somente o Congresso Nacional tem poder para derrubar o veto do presidente da República. E pode derrubar qualquer veto. Qualquer veto feito pelo presidente da República pode ser derrubado pelo Congresso Nacional. Então, percebam bem, muitos autores vão entender, então, que nessa lógica, neste contexto, as medidas provisórias vão surgir justamente como um instrumento que vai garantir ao Poder Executivo, ao chefe do Executivo, uma certa governabilidade ao dar a possibilidade de que ele edite uma espécie legislativa com força de lei imediata, sem que tenha a prévia manifestação do Congresso Nacional. Agora, isso, todavia, não pode dar margem e não pode abrir perspectiva para que o presidente da República se transforme em um autoritário, se transforme em um não democrata e pretenda governar apenas com base em medidas provisórias. Porque, nesta hipótese, competirá ao Congresso Nacional agir e exercer suas competências constitucionais para impedir que assuntos não relevantes e não urgentes sejam tratados através de medidas provisórias. Então, essas são as considerações que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado
e espero que vocês possam refletir bastante sobre este assunto. Um abraço a todos e obrigado.